Foi. Boa noite, amada igreja, graça e paz. Essa noite eu estou lembrando aqui de um jornalista italiano, que eu tentei me lembrar do nome e não tive tempo de pesquisar no Google, que ele dizia que, dentre as coisas sem importância, o futebol é a mais importante. Só que aí eu quero fazer o adendo, né? Que a gente não pode esquecer que não tem importância. São das coisas que não têm importância. É apenas uma distração, né? É para ser, pelo menos, apenas um hobby, um lazer. E a gente tem que ter cuidado, porque às vezes a gente coloca as coisas no lugar onde elas não deveriam estar, né? Vi muita discussão, inclusive, essa semana na internet, entre muitos pastores, a respeito de mudar o horário do culto por causa da final. O pessoal estava muito esperançoso esse ano, né? Mas eu acredito que, se não for por uma razão de segurança, me parece um absurdo. Não é? É você comparar um elefante com uma formiga, ainda é uma comparação mais justa. Me faz lembrar George Miller. Não sei se os irmãos conhecem George Miller, alguns que certamente sim, a biografia desse irmão em inglês, que ele trabalhava no ministério dele com orfanatos, né? Muitas guerras na Inglaterra, muitos órfãos nas ruas, e o Senhor deu o ministério dele de cuidar dos órfãos da Inglaterra. E ele era um irmão que ele tinha um horário fixo de oração todos os dias. Certa feita, ele estava nesse horário de oração, e a rainha Vitória, da Inglaterra, foi visitá-lo. E ele tinha dito para as irmãs que serviam com ele que não o interrompesse na sua oração por nada, a não ser que fosse um caso de vida ou morte. E as irmãs, era a rainha da Inglaterra, né? As irmãs bateram na porta, até que ele resolveu atendê-las. E aí elas disseram: a rainha da Inglaterra está aqui, quer falar com o senhor. Aí ele disse assim: diga a ela que espere, porque eu estou falando com o Rei dos Reis. E ele deixou a rainha esperando. Então, às vezes, né, irmão, a gente coloca as coisas, sabe, no lugar onde não deve estar. Às vezes a gente perde a noção da razão e do sentido de por que estamos aqui. E quem é o centro da nossa existência, é o centro do nosso coração, o centro da nossa vida. E nos distraímos. Isso tem muito a ver com a mensagem de hoje, que é a continuação da mensagem da semana passada. Nós chegamos aqui nessa segunda advertência da Epístola aos Hebreus, que nós vimos, né? É o mesmo texto, não sei se os irmãos lembram. Domingo passado eu falei que era esse texto para ser exposto, que é Hebreus 3, do 7 ao 19, era um texto muito grande, com muitas riquezas, e em uma mensagem só ele ia ficar muito apertado, né? Então, dividimos aí em duas partes, fizemos a exposição do versículo 7, do capítulo 3 de Hebreus, até o versículo 12. Hoje nós vamos continuar no versículo 12 até o 19. Vamos prosseguir a partir do versículo 12 novamente, porque é aqui que está o centro da advertência, dessa segunda advertência trazida. Está nesse versículo. E, só lembrando, nosso tema geral da exposição da Epístola aos Hebreus é Cristo Supremo sobre tudo e todos. Chegamos à nona pregação, advertência contra a incredulidade, parte 2. E o nosso texto, Hebreus 3, de 12 a 19. Vamos ler, vamos à leitura do texto. Diz assim, olha como ele começa, né? Cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha coração perverso e incrédulo, que se afaste do Deus vivo. Pelo contrário, encorajem-se uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, de modo que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano no pecado, pois passamos a ser participantes de Cristo, desde que de fato nos apeguemos até o fim à confiança que tivemos no princípio. Por isso é que diz: se hoje vocês ouvirem a sua voz,
não endureçam o coração como na rebelião. Quem foram os que se rebelaram? Não foram todos os que Moisés tirou do Egito? Contra quem Deus esteve irado durante 40 anos? Não foi contra aqueles que pecaram, cujos corpos caíram no deserto? E a quem jurou que nunca haveriam de entrar no seu descanso? Não foram aqueles que foram desobedientes? Vemos assim, que por causa da incredulidade, que não puderam entrar. Foi por causa da incredulidade que eles não puderam entrar. Por isso que o título da mensagem de hoje é Advertência contra a incredulidade. Então, nós vimos alguns pontos na semana passada, vou relembrar para colocar aqui essa palavra dentro do mesmo contexto. Nós vimos que no livro de Hebreus há 5 advertências principais, há mais do que isso, né? Mas há 5 advertências principais aqui, com as quais aí a maioria dos estudiosos dessa epístola concordam. Nós vimos a primeira, na exposição do capítulo 2, do versículo 1 a 3, que é uma advertência contra a negligência da palavra que recebemos. Lembrando de todo o contexto da carta. Deus, por último, nos falou por meio do seu Filho. No capítulo 2, o autor ele vai dizer que se a lei que foi dada por anjos, ela, por haver o povo negligenciado a palavra da lei, eles sofreram punição. Ele diz, como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Uma vez que nós a recebemos de Cristo, e Cristo é superior a Moisés, Cristo é superior aos anjos, Cristo é superior aos profetas. Nós hoje vamos continuar tratando da segunda advertência aqui, né, nesses versículos. Do versículo 7 a 8, nós falamos a semana passada, ele diz, hoje se ouvires a sua voz, não endureçais o vosso coração. Você vê que ele repete, né? Nesse texto que nós lemos. Os irmãos lembram que eu falei a respeito de repetição? Que segundo a tradição oriental dos escritos orientais, eles não tinham, para destacar uma coisa, não tinha negrito, né? Nem tinha o hábito de sublinhar, ele repetia. Então, quando ele estava repetindo uma palavra, você vê que ela é repetida aqui, ó, no versículo 7 e 8, do capítulo 3. Hoje, se vocês ouvirem a sua voz, não endureça o coração como na rebelião. E aqui também, no versículo 15, que nós vamos ver hoje, ele repete. Por isso é que se diz, se hoje vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração como na rebelião. Isso quer dizer que o autor está preocupado em dar essa advertência para nós. É uma preocupação que ele tem, não endureça. No versículo 12 nós vimos e vemos agora novamente, né? Cuidado que nenhum de vocês tenha um coração perverso e incrédulo. Essa é a segunda advertência. Nós vamos ver mais para frente. No capítulo 6, de 4 a 6, advertência após receber a verdade, advertência contra a apostasia. Eu acredito que isso aqui acaba sendo como que o tema central da carta. Uma advertência contra a apostasia. O que é apostasia, irmãos? Apostasia é você se desviar no meio do caminho. Ou você desistir no meio do caminho. E ele vai usar ali o exemplo do povo de Israel que foi liberto do Egito para entrar na boa terra de Canaã, que por causa dessa incredulidade, eles ficaram prostrados no deserto. Eles fracassaram na sua caminhada, em sua grande maioria. Contra deixar de congregar, nós vamos ver, é a quarta advertência, no capítulo 10, versículos 25 a 30, deixar de congregar e o pecado deliberado. E por último, nós vamos ver uma advertência contra a desobediência, porque Deus é fogo consumidor. Então, nós vemos aí essa preocupação do autor de Hebreus, falando àqueles cristãos judeus que haviam se convertido ao cristianismo, que estavam pensando em retroceder para a sua religião antiga por causa da perseguição, certo? Nós vimos qual é o conceito bíblico de coração. Você vê que aqui o assunto é um assunto do coração. Não endureça o seu coração. E o que é esse coração sobre o qual ele fala? Nós vimos aqui a sede do nosso próprio eu,
onde está a nossa mente, a nossa vontade, a nossa emoção, né? Aquilo que a Bíblia chama de vós mesmos, você mesmo. Negue-se a si mesmo, é autos, né, do grego. Nós vemos que o pecado endureceu o coração do homem. A Escritura compara esse coração como um coração de pedra. Vemos que a história de Israel, o autor aos Hebreus, ele usa essa história de Israel como exemplo para nós, trazendo essa advertência. E vimos também que o Senhor compara o coração do homem como 4 tipos de terrenos, né? E aí a gente viu a parábola do semeador, Mateus 13. Um coração como a beira do caminho, um coração como um terreno rochoso, um coração como um terreno espinhoso e uma boa terra, onde a semente cai e ela frutifica. Ela dá os devidos frutos. Isso foi o que nós vimos a semana passada. E aqui nós vamos continuar nessa mesma toada, certo? Retomando aqui do versículo 12, que começa com essa palavra, cuidado, né? Já está na cara, é evidente que ele está falando, está trazendo para nós uma advertência. Irmãos, eu tive contato com a teologia reformada e me tornei um, entre aspas, calvinista no ano de 1992. Eu tinha 14 anos então, naquela época. E a primeira, eu não sei se é também a experiência dos irmãos, a primeira reação que nós temos, especialmente eu que vinha de um contexto pentecostal, diante das verdades, das doutrinas da graça, então eu posso pecar à vontade, uma vez que eu já fui eleito desde a eternidade, né? Isso é um pensamento automático. Ele é tão automático que quando Paulo escreve o capítulo 9 de Romanos, que é um tratado sobre esse assunto, ele já prevê esse tipo de pergunta e ele já vai respondendo. E você vê que aqui, mesmo diante dessa verdade, o autor aos Hebreus, ele traz essa advertência. Cuidado. Cuidado. Cuidado para não ficar prostrado no meio do caminho. Cuidado para não se desviar. Cuidado para você não terminar essa carreira. Como o apóstolo Paulo, ele pôde dizer no final da sua carreira, né? Combati o bom combate, terminei a carreira e guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas a tantos quantos amam a sua vinda, né? Ele fala ali na segunda carta de Timóteo. Paulo sabia que tinha concluído a carreira dele, ele ia ser martirizado, ia entregar a vida por amor ao Evangelho. Quando ele escreve aos Coríntios, ele já parece que ele ainda diz que ele corre como um atleta. Os irmãos se lembram? Acredito que é 1 Coríntios capítulo 9, não é? Os irmãos lembram? Ele corre como um atleta e ele diz que corre para alcançar uma coroa. E lá ele fala assim, eu não que eu a julgo a vê-la. Não, perdão, estou confundindo os textos. Aqui ele fala aos Filipenses. Ele diz, não que eu julgue a vê-la alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Os irmãos lembram desse texto? Capítulo 2 de Filipenses. E no capítulo 9 de Coríntios, que ele vai falar que aqueles que correm no estádio, correm para alcançar aquela coroa corruptível, nós, porém, para uma coroa incorruptível. E ele diz que corre para depois que haver ensinado a outros, não venha ele mesmo ser desqualificado. Então veja que é uma preocupação, mesmo nós tendo certeza da nossa salvação, mesmo nós tendo conhecimento a respeito da eleição, é uma preocupação de todo cristão, desde o início, a questão da apostasia. Uma vez eu ouvi uma pregação do pastor Paul Washer e ela até me chocou um pouco. Porque ele dizia assim, olhem para mim, irmãos. Ele dizia, né? Olhem para mim. Eu estou aqui pregando para vocês. Mas se daqui a alguns anos vocês me virem desviado da fé e eu não voltar mais, nem me arrepender, é porque eu nunca fui salvo. Nós vamos falar bem desse assunto aqui, tá? Retornando. O assunto é o assunto do coração.
versículo 12. E ele vai fazer essa advertência contra a incredulidade. Não crer na palavra de Deus. A incredulidade vai nos afastar de Deus. E ele vai falar que a origem da incredulidade é um coração perverso. Um perverso coração incrédulo. Versículo 12, não é? Para que nenhum de vocês, cuidado irmãos, para que nenhum de vocês tenha coração perverso e incrédulo, que se afaste do Deus vivo. Nós vemos a origem dessa incredulidade, que é esse coração perverso, a consequência dessa incredulidade, que é o afastamento de Deus. E aqui queremos trazer, irmãos, um assunto que de fato me preocupa. Hoje em dia, eu acho, eu vi, sabe, nós não temos a capacidade de julgar ninguém, né? Pessoalmente, a sua experiência de fé. Mas hoje nós vimos o Brasil ser derrotado e eu vi ali o Neymar fazendo uma oração, chorando no meio do campo, né? O Neymar se diz evangélico. E aqui em Roraima eu acho interessante porque eu acho que é o lugar que eu já vi mais gente dizer que é evangélico. A minha irmã, minha irmã que é antes de mim, imediatamente, os irmãos não conhecem, ela não mora aqui. Às vezes a pessoa pergunta para ela é cristã, né? Graças ao Senhor também, há muito tempo. Pergunta para ela, fulano é crente? Ela diz, ela se queixa que é. Ela se queixa que é cristã. Então, porque às vezes o viver da pessoa não condiz com o que ela diz, com a fé que ela diz professar. Não é? Isso é o que nós chamamos de ateísmo prático. O ateísmo prático é a consequência de um duro coração de incredulidade no meio do povo de Deus. O que é? Eu professo ter fé no Deus Salvador, no Deus Criador, na salvação de Cristo. Professo que entreguei a minha vida a Jesus, que Jesus é tudo para mim. Mas no meu viver, na minha vida, não parece de jeito nenhum que eu de fato coloco Jesus em primeiro lugar e que vivo para Ele. Eu vivo, saio daqui, amanhã, segunda-feira, é como se nada tivesse acontecido, né? Volto a viver como qualquer pessoa desse mundo. Quando for domingo, lá por volta das 6h30, vindo para cá e a pessoa se veste de crente. É contra isso essa advertência, irmãos. Eu estou falando isso aqui, não estou atacando ninguém não, tá? Isso é a palavra de Deus para nós, para mim também. Cuidado. Cuidado. Sobre esse assunto, nós podemos ver Mateus capítulo 7, versículos 16 ao 21, que diz assim. Aqui ele está falando sobre os falsos profetas e falsos mestres, o Senhor Jesus está falando, certo? Mas o texto diz assim, vocês os conhecerão por seus frutos. Pode alguém colher uvas de um espinheiro ou figos de ervas daninhas? Semelhantemente, toda árvore boa dá frutos bons, mas a árvore ruim dá frutos ruins. A árvore boa não pode dar frutos ruins, nem a árvore ruim pode dar frutos bons. Toda árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada no fogo. Assim, pelos seus frutos, vocês os conhecerão. Nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Mas quais? Mas apenas aquele que faz a vontade do meu Pai. E diante dessa palavra, o apóstolo Paulo, em 2 Coríntios capítulo 13, ele vai trazer uma recomendação à igreja de Corinto, que é a mesma que eu quero trazer para nós aqui hoje. 2 Coríntios 13, 5, ele diz, examinem-se para ver se vocês estão na fé. Examinem-se. Você vai se examinar a respeito, com base na sua confissão? Se a sua confissão está direitinha? Se você decorou a profissão de fé de Heidelberg ou a de Westminster direitinho, é aquilo que você diz? Ou você vai examinar a sua fé à luz do que o Senhor falou a respeito dos frutos? E ele vai dizer aqui,
Examinem-se para ver se vocês estão na fé. Provem-se a si mesmos. Não percebem que Cristo Jesus está em vocês, a não ser que tenham sido reprovados. Vê que ele faz essa ressalva? Examinem-se. Olhe para você mesmo. Olhe para a sua vida. Olhe para os seus frutos. Que tipo de árvore você é? Esses dias eu vi um pastor querido lá, quando eu estava lá em Pacarama pregando, e ele deu um exemplo bem interessante, o pastor Raimundo, da igreja presbiteriana, né? Ele disse, ele falou a respeito de, eu não sei se os irmãos aqui já tiveram experiência de comprar uma maçã bem bonita assim, no supermercado, aí tá lá a maçã bonitinha, com talo, tudo direitinho. Aí quando você abre, tá podre por dentro, né? Já aconteceu com todo mundo aqui, né? E aí os agrônomos, eles explicam que o inseto, ele pousou na flor ainda. Foi na flor que ele colocou o ovo ali daquele bicho, né? Daquela lagarta, sei lá, que apodrece ali o fruto por dentro. Então o fruto já é formado daquele jeito. Esses somos nós somos assim. Somos nós. Se não for o novo nascimento por meio do Evangelho, esse é o tipo de fruto que nós somos. Naturalmente, nós herdamos o pecado do nosso pai Adão. E é por isso, e ele vai falar de obras aqui, não é, irmãos? Eu até deveria ter colocado outro texto aqui. Tiago, ele vai dizer, assim também a fé por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. Tiago aqui, ele não está ensinando uma salvação pelas obras. Mas o que ele está ensinando aqui é que se você é salvo, o normal é que você dê os devidos frutos dessa salvação. As obras, elas não te salvam, mas elas são uma evidência da salvação. O texto que eu queria colocar e não coloquei, eu vou ler aqui com os irmãos, em Efésios capítulo 2, a gente memorizou esse versículo aqui da EBD. Os iniciais, né? Capítulo 2, versículos 8 e 9, diz assim: pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, isso não vem de vós, de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie, porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para quê? A salvação é por graça, não é? Por meio da fé, nenhuma dúvida, mas nós somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para que nós as praticássemos. Então, o que se espera de alguém que foi salvo pela graça mediante a fé, é que viva de acordo com essa fé. E há aqui essa exortação, cuidado, examine o seu coração. E aqui eu quero trazer, aqui nós estudamos aqui, eu acho que foi o ano passado, né? Nós falamos, ou foi 2024, quem tiver uma memória melhor do que a minha, nós estudamos aqui sobre os cânones do Sínodo de Dort. Os irmãos se lembram? Que nós falamos aqui dos 5 pontos do que é chamado 5 pontos do calvinismo, da tulipa, que é o tulip, né? Em inglês. 5 pontos, quem lembra aqui? Eu tenho certeza que os irmãos todos se lembram. Né? O T de total depravation, né? Depravação total, que diz que todo homem ele já é totalmente depravado, ele precisa de salvação. O de unconditional election, não é isso? Eleição incondicional. O L de expiação limitada, ou seja, que o Senhor morreu pelos eleitos, né? O bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas, né? Que é o limited atonement. E o que mais? Onde é que nós estamos? Depravação total. Unconditional election, né? Eleição incondicional. O I é graça irresistível, né? Irresistible grace. A graça irresistível. E por último, o último ponto, que é onde eu quero chegar, é a perseverança dos santos, que é o do tulip, é o último pezinho lá. Perseverança dos santos. Irmão, lembra? Estão lembrados? Eu tenho certeza que os irmãos estão lembrados. Certinho. Perseverança dos santos. O que é que isso significa? É que se você foi salvo, de fato, se você é um eleito, você vai até o fim da sua carreira. Se você ficar pela beira do caminho, é porque você não foi salvo. E o alerta é justamente isso, examine a sua fé. Como você está caminhando no caminho da fé.
E a sua eleição, no final das contas, ela vai se comprovar lá no final da carreira. Porque, irmãos, apesar de nós crermos nisso, na presciência, na eleição do Senhor, soberana e eterna, nós não somos Deus. Nós não vivemos na eternidade. Nós tomamos decisões todos os dias. Essa é a nossa vida prática. É evidente que o livro da vida, ele está lá escrito, mas eu não tenho acesso a ele. Entende, irmãos? Por isso, no nosso viver diário, nós precisamos desse exame. 1 de João 2,19 diz assim, com respeito àqueles que apostataram, aqueles que saíram do meio da igreja, ele diz, eles saíram do nosso meio, mas na realidade não eram dos nossos. Pois se fossem dos nossos, teriam permanecido conosco. O fato de terem saído mostra que nenhum deles era dos nossos. Vê só, irmãos. Os eleitos do Senhor perseverarão até o fim. Isso é a perseverança dos santos. Aqueles que abandonam a fé, irmãos, se eles não voltarem, é lógico, enquanto eles estiverem vivos aqui, há um caminho de arrependimento para todos nós, inclusive. Mas se eles não voltarem, eles nunca foram dos nossos. Pelos frutos o conhecereis. Por isso, irmãos, essa advertência. No versículo 13. Cuidado, irmãos. Perdão. Ao contrário de ter um coração duro. Olha só, que afasta do Deus vivo. Ao contrário disso, encorajem-se uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje. De modo que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado. Nós vimos aqui que a fonte do pecado é um coração duro. O resultado, o fruto desse coração duro é o afastamento de Deus. Mas aqui ele está trazendo qual é o antídoto. Qual é o antídoto? Qual é o remédio, a vacina para esse coração duro? É o quê? Encorajem-se uns aos outros todos os dias. Veja, aqui, irmãos, entra o que nós vimos também a respeito de sacerdócio universal. De quem é a responsabilidade de encorajar os irmãos? Pastor da igreja? De todos nós, uns aos outros. Encorajem-se todos os dias. Essa é a vacina contra a incredulidade. A advertência é contra a incredulidade. Nós temos uma vacina contra tornar esse nosso coração duro e incrédulo. O encorajamento mútuo do funcionamento saudável de uma igreja que desfruta da palavra de Deus, que se alimenta da palavra de Deus e que compartilha da palavra de Deus uns com os outros. É isso que a palavra comunhão significa. Comunhão. Em português é comum união, não é? É uma palavra aglutinada. Uma união comum. É koinonia no grego, né? Que vem de koinos, que significa aquilo que é compartilhado. Nós temos Cristo para compartilhar uns com os outros. E quando é, irmãos? Quando eu terminar o curso de teologia? É no tempo que se chama hoje. E aqui, irmãos, eu queria realmente fazer um encorajamento para os irmãos, afinal de contas nós estamos falando de encorajamento. Queria fazer um encorajamento e falar sobre a importância da hospitalidade. A importância de sermos hospedeiros. Hospedeiro? Não, perdão, hospitaleiro. Hospedeiro é quem pega doença, né? Hospedeiro é quem pega doença e não fica doente, passa para o outro, né? Não. Perdão pela palavra, hospitaleiros, né? A palavra é hospitalidade. A importância de sermos hospitaleiros. E eu queria fazer um encorajamento, irmãos, para os irmãos. Os grupos de conexão que nós temos aqui, os pequenos grupos que nós temos aqui, eles são para isso, né? Eles são para mútuo encorajamento. É ali onde todos vão ter a oportunidade de compartilhar algo a respeito da palavra.
Mas eu queria que os irmãos considerassem a possibilidade de convidar irmãos às suas casas, de acordo com suas possibilidades e agendas. Eu sei que todo mundo trabalha e tem suas dificuldades. De praticar essa hospitalidade, tá certo? Hebreus 13:2 diz assim: não se esqueçam da hospitalidade. Foi praticando-a que, sem o saber, alguns acolheram anjos. Isso é um mandamento, irmãos, da Bíblia para nós. Sermos hospitaleiros, receber uns aos outros, convidar o irmão, a irmã, a família, tá certo? De acordo com a possibilidade, evidentemente, e com a agenda, como eu já falei. Mas praticarmos esse mútuo encorajamento, irmãos. Para que haja um mútuo encorajamento, é necessário que a igreja ela seja cheia da palavra. Cada um de nós tenha o que dar. Você não pode compartilhar aquilo que você não tem, não é verdade? Como é que eu vou dar para alguém aquilo que eu não tenho? Então, para que haja esse mútuo encorajamento, é necessário que haja o nosso compromisso com a palavra do Senhor e com a oração. Uma vida, de fato, aos pés do Senhor. Aqui é prático, sabe, irmãos? Aqui não estamos falando de conceitos teológicos muito elevados, não. Estamos falando de um coração duro e incrédulo. E a forma de nós combatermos isso é por meio de encorajamento mútuo. Encorajando, como ele diz aqui, ao contrário de termos esse coração duro, encorajam-se uns aos outros todos os dias durante o tempo que se chama hoje. De modo, olha só, está vendo como é o resultado? Qual é o resultado? De modo que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado. Nenhum de vocês. Se nós tivermos uma igreja que compartilha a palavra, que se encoraja mutuamente, nós vamos ter aqui um bocado de coração mole para a palavra de Deus, em vez de um duro coração de incredulidade. Isso também nos remete a um assunto bem importante também. Às vezes nós temos uma vida social com os irmãos até boa, não é? Visitamos, recebemos, saímos juntos. Mas e o conteúdo dessas conversas? Qual tem sido, né? O que é que tem conversado quando a gente está junto com os irmãos? Nada contra conversas triviais, eu gosto também, tá? Falo até demais. Mas nós não podemos esquecer do mandamento do Senhor com respeito ao mútuo encorajamento na palavra do Senhor. Além da preservação de uma boca santa, porque nós somos santos, filhos de um Deus santo. Versículo 14. Pois passamos a ser participantes de Cristo. E aqui, veja que tem uma condicionante, né? Eu acho interessante que essa carta aos Hebreus, ela é cheia de condicionantes. Pois passamos a ser participantes de Cristo, desde que, de fato, nos apeguemos até o fim. Vê, irmãos, que ele de novo traz à tona aqui o assunto da perseverança. Como é que eu sou participante de Cristo? Desde que eu me apegue até o fim. Somos participantes de Cristo desde que nos apeguemos até o fim à confiança que tivemos no princípio. Aquela mesma confiança que tivemos no princípio, quando nós cremos no Senhor, nós temos que nos apegar a ela até o fim. E assim somos participantes de Cristo. Olha que coisa interessante. O que significa ser participantes de Cristo? 1 Coríntios 12, 27 diz: ora, vós sois corpo de Cristo, e individualmente membros desse corpo. Nós somos corpo de Cristo. Irmão, isso aqui não é uma mera metáfora. Nós participamos dele e da sua vida. Quando Saulo de Tarso, ele perseguia a igreja do Senhor, ia a caminho de Damasco, ele é surpreendido por uma abordagem nada delicada de Jesus naquele caminho, que o derruba no chão, e ele diz: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele diz: eu sou Jesus a quem tu persegues. E quem era que Paulo estava perseguindo? Para ele aquilo era uma surpresa. Para ele Jesus era uma pessoa que tinha morrido. E que os seus discípulos haviam escondido o corpo e mentiam dizendo que ele tinha ressuscitado. Mas Jesus aparece para ele e diz assim: quando você persegue um desses, você me persegue. Assim como ele disse também, o Senhor, no seu ministério terreno também: quando fizeste a um desses meus pequeninos, a mim o fizeste. Lembra? Quando visitou, quando alimentou.
E ele está dizendo aqui, o autor aos Hebreus, nós somos parte dele. Nós somos participantes de Cristo. Somos membros do seu corpo. Nós somos, como o Senhor falou no capítulo 15, versículo 5, né, de João. Ele é a videira, nós somos os ramos. Nós desfrutamos da seiva, da vida da videira, que é o nosso Senhor Jesus. Nós somos participantes dele. Isso é maravilhoso demais. E além disso, por causa disso também, nós somos membros uns dos outros. Efésios 4, 25. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Nós somos membros do corpo de Cristo e nós somos membros uns dos outros. Nós estamos profundamente relacionados, irmãos, em Cristo Jesus. Somos da família de Deus. Nós somos o ramo da videira. Nós somos aquele ramo da oliveira brava que foi enxertada na oliveira mansa, que é Cristo. Todos nós compartilhamos dos frutos uns dos outros. Cada um tem de Cristo aquilo que compartilhar com seu irmão. Por isso, encorajem-se mutuamente. Caminhem juntos. Por isso que ofender um irmão é tão sério, né? Porque você está ofendendo a si mesmo, de certa forma, porque você é membro dele e ele é membro seu. E nós estamos ofendendo ao Senhor, porque somos membros dele, do Senhor Jesus. E Pedro vai falar na segunda epístola, 2 de Pedro 1, 3 e 4. Visto como pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis co-participantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção e das paixões que há no mundo. Eu usei aqui a versão revista e atualizada. Os irmãos percebem isso? Os irmãos percebem que não foi só como se pouca coisa fosse. A salvação, ela não só como se pouca coisa fosse, nos tirou do inferno, nos salvou da condenação eterna e da ira de Deus. Mas ele, além de compartilhar, de derramar o seu sangue e de dar sua vida para cumprir esse pagamento, para que a placa justiça de Deus, por meio da morte do seu sangue, ao morrer como um grão de trigo, que ele fala lá em João 12, ele libera de dentro de si a sua própria vida, gerando muitos frutos. E ele faz em nós correr esse rio de água da vida. Os irmãos já repararam que na palavra de Deus tem um rio que corre por ela toda? Começa lá desde Gênesis, um rio que se divide em 4 braços, Gion, Pison, Tigre, Eufrates, lembra? Depois nós vamos ver esse rio aí passar lá pelos Salmos, né? Há um rio as correntes alegram a cidade de Deus, o santuário da morada do Altíssimo. Nós vamos ver ele pelos profetas, né? Quem é? Ezequiel, que tem a visão do rio? É Ezequiel? Que ele olha, o rio está nos tornozelos, depois ele olha, o rio está dando nos joelhos, depois o rio está dando nos lombos, depois ele está tão cheio que não se pode nadar. Depois o Senhor vai dizer, quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva fluirão do seu ventre. E lá, quando chega na Nova Jerusalém, eis o rio da vida. Irmãos, quando ele diz lá em João 6, as palavras que eu vos tenho dito são espírito e são vida, irmãos. Ele está falando que o Espírito Santo, que nos ministra por meio dessa palavra, que mora em nós, ele nos capacita para essa vida santa. Ele não só nos salvou do inferno, ele nos deu poder no Espírito Santo para viver de acordo com o seu querer. Quando ele diz, eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, ou eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância, no capítulo 10 de João,
Ele não está falando da vida eterna que vem somente. Ali é a consumação final. Mas ele está falando dessa vida interior, que flui qual rio da água da vida, alcançando as pessoas. Dessa vida que nós desfrutamos em ser co-participantes dessa natureza divina, irmãos. Isso não é pouca coisa. Ele, por um lado, ele nos adotou como filhos, o Pai nos adota como filhos. Por outro lado, ele nos faz nascer de novo. Como ele fala para Nicodemos, o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do espírito é espírito. Por um lado, nós somos filhos adotivos, judicialmente falando. Por outro lado, nós somos nascidos de Deus, nascidos de novo, co-participante da sua natureza. Se houvesse um DNA espiritual, por assim dizer, como forma de ilustração, o Espírito do Deus Altíssimo habita em nós e nos faz co-participantes. Nós não podemos ler a Escritura, sabe, irmãos, de uma forma superficial. Quando ele diz aqui que nós somos participantes de Cristo, no versículo 4, isso é de uma profundidade muito grande, irmãos. Que bênção maravilhosa que ele nos deu, ser parte dele. Ele não se envergonha de nos chamar filhos. Participantes de Cristo, participantes da natureza de Deus. Mas ele tem uma condicionante, não é? Desde que de fato nos apeguemos até o fim à confiança que tivemos no princípio. Tem uma condicionante. Por isso, ele está falando da grandeza e das bênçãos da salvação. É isso que Paulo fala aos Efésios, né? As bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Tudo aquilo que Cristo alcançou, tudo aquilo que ele fez para trazer para nós como bênção, para nos capacitar para correr essa carreira. Mas isso se nós perseverarmos. Se nos apegarmos até o fim. A confiança que tivemos desde o princípio. E ele traz de novo. Ele fala dessas coisas, dessas bênçãos elevadas. Mas ele traz de novo aqui, irmãos, essa advertência. Versículo 15. Por isso é que se diz. É por isso mesmo que se diz. Se hoje vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração, como na rebelião. Se hoje o Senhor está falando, não endureça o seu coração. Qual é o tipo de terreno do seu coração? Olha, irmãos, ainda estamos a caminho. Isso quer dizer que há tempo para a salvação. Mas infelizmente também há tempo para a apostasia. Cuidado com a apostasia. Essa é a advertência, cuidado com a apostasia. Cuidado para não se perder, não se desviar no meio do caminho. Se vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração de vocês, como na rebelião. E aqui ele traz de volta a advertência, a comparação com o povo de Israel. E ele vai dizer aqui, versículo 16. Quem foram os que ouviram e se rebelaram? Houve pessoas que ouviram a palavra do Senhor e se rebelaram. Endureceram o seu coração. Quem foram esses? Não foram todos os que Moisés tirou do Egito? Praticamente todos, né? Os adultos ali. Versículo 17. Contra quem Deus se irou por 40 anos? Foi contra quem? Deus esteve irado durante 40 anos. Não foi contra aqueles que pecaram, cujos corpos caíram no deserto? Você vê que ele traz de novo a advertência, irmãos. 18. E a quem jurou que nunca haveriam de entrar no seu descanso? Não foi aqueles que foram desobedientes?
Que o Senhor nos livre de um duro coração. E no versículo 19 ele arremata, né? Ele termina aqui essa sentença. Vemos assim, que por causa da incredulidade, não puderam entrar. É uma advertência contra a incredulidade, contra um coração duro e incrédulo. E o Senhor nos traz, pela sua misericórdia aqui, essa palavra aos hebreus, para nos trazer essas advertências. Que o Senhor nos guarde, irmãos, que o Senhor nos guarde. Essa semana eu tive o desprazer de ver um querido irmão nosso, que esteve conosco durante muito tempo, numa situação muito deplorável. Isso me causou bastante tristeza. Sabe? Aquele que está em pé, veja para que não caia. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, que nós tomemos a decisão todos os dias de nos voltarmos a Ele. Grandes homens de Deus, irmãos. Eu não sei, os irmãos aqui, a maioria é mais novo que eu, né? Não sei, por exemplo, você vê o então reverendo Caio Fábio. Quem conheceu o Caio Fábio nos anos 90? Caio Fábio estava para os anos 90 como Hernandes Dias Lopes está para hoje. Ele era o pastor mais famoso do Brasil. Ele era convidado para pregar na Globo. E olha a situação que ele está hoje. E tantos outros. O autor aos Hebreus está usando o exemplo do povo de Israel nessa trajetória. Que o Senhor nos ajude, irmãos, nos guarde. E oremos pelos nossos irmãos, porque ainda estamos a caminho. Ainda tem tempo de arrependimento. Não é? Vamos orar. Para que aqueles que caíram tenham a oportunidade de voltar. Não é? Nós vamos ver que em algumas circunstâncias não tem como voltar, tá? Aqui para frente. Nós vamos chegar lá. Tem spoiler aqui do capítulo 6, tá? Tem algumas apostasias que não tem volta mais não. Mas não é esse o caso que eu estou falando aqui. E aqui, irmãos, eu quero finalizar com algumas aplicações. Tá certo? Como anda a sua fé? Né? Começar com as perguntas retóricas. Como anda a sua fé, irmãos? Como é que está o coração? A fé no coração, como é que ela está? Está firme no Senhor? Caminhado ali em firmeza, em segurança? Permaneça dessa forma. Continue combatendo o bom combate. Vamos terminar essa carreira, irmãos. Você tem vivido como um cristão ou como um ateu, apesar de professar-se cristão? Examine sua fé. Hoje é um dia para nós examinarmos nossa fé diante do Senhor. Abrir o nosso coração diante do Senhor. Senhor, como é que está a minha fé? Senhor, como é que está meu caminhar? Nós sempre devemos, irmãos, dar aquela parada para checar, sabe? Como é que está? Fazer aquele checklist. Como é que está a nossa caminhada cristã? A gente sempre deve fazer isso. E também diante dos irmãos, com a ajuda dos irmãos. Certo? Persevere. O Senhor sempre nos dará poder para prosseguir no seu caminho, se nós o buscarmos de todo o coração. Sempre. Ele nos levará até o fim em vitória. Ele é aquele que nos guia e nos conduz. Vamos perseverar com fé e confiança nele. E vamos terminar essa carreira. Se você tem pensado em desistir, irmãos, ou se alguma coisa tem dificultado sua caminhada, eu queria realmente encorajar os irmãos a ter um momento de oração sozinho, mesmo que você seja casado. Tem oração, tem momentos, irmãos, que a oração em casal e em família é importantíssima. Mas tem momento que a gente precisa do nosso momento individual com o Senhor, onde nós podemos rasgar o nosso coração diante dele, confessar o nosso pecado. Abrir, Senhor, que tipo de coração é meu coração? Meu coração é como a beira do caminho. Venha afofar esse coração que foi tão pisado. Venha remover as pedras, se for o caso. Venha aprofundar as raízes dessa semente que nele foi plantada. Não deixe que as preocupações desse mundo sejam como espinhos que sufocam a sua semente. Seja esse lavrador no meu coração, transformando ele numa boa terra que frutifique para ti. Fazer essa oração nesse sentido, sabe, irmãos? Me ajude, Senhor. Nós não somos capazes, irmãos. Sem Ele nada podemos fazer. Mas Ele é quem é a nossa capacidade. Ele é dele que tem todo o poder. Nós temos em nós aquele que venceu todas as coisas.
e que é poderoso para nos fazer chegar até o final. Não vamos deixar de crer nisso. Isso também é incredulidade. Você que está de pé, encoraje os irmãos. Ajude aquele que está mancando, que está com dificuldade. Chegue junto, ore, ajude, compartilhe da palavra, peça sabedoria a Deus. Irmãos, pratiquem a hospitalidade se puderem. Sempre os irmãos em suas casas, sabe? Pratiquem uma vida de comunhão. Vamos praticar uma vida de comunhão. Ela é o antídoto contra um coração duro. Essa é a palavra, né? Daqui do autor de Hebreus, nesse contexto. Uma advertência, mas um antídoto. Uma vida de comunhão na palavra. Para amolecer o coração do crente. Vamos encerrar com a oração. Querido Deus e Pai, diante de Ti, agradecemos por Tua palavra. Senhor, diante das advertências da Tua palavra, por um lado, não deixa de provocar em nós temor, porque não temos confiança em nós mesmos. Mas por outro lado, Senhor, nos anima a olhar para Ti, o autor e consumador da nossa salvação. O Senhor é aquele que começou a boa obra em nós. É aquele que há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Continue trabalhando em nós, Senhor, tirando de nós, do nosso coração, do nosso viver, tudo aquilo que não Te agrada. Nos socorra nas fraquezas. Nos socorra nas fraquezas, Senhor. Nos ajuda a Te procurar nas tentações, para buscarmos vida santa e que Te agrade, uma vida de plena satisfação em Ti. Obrigado por tudo que o Senhor fez, Senhor. Olhar para o pecado e suas consequências em nossa vida, e o juízo de Deus. E olhar para tudo que o Senhor fez, e todo o livramento que o Senhor fez, e toda a capacitação que o Senhor nos dá por meio do Seu Espírito Santo. Ó, Senhor, nos dá um coração de profunda gratidão. Não queremos ficar no meio do caminho. Queremos terminar para a Tua honra e Tua glória. É assim que nós Te pedimos essa noite, em nome do Seu Filho Jesus. Amém.